Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. Se você já está acompanhando a minha série, você já sabe que eu estou falando do princípio das dores, e esse então é o vídeo Princípio das Dores, parte 2. O meu objetivo aqui é comparar para você tudo aquilo que Jesus apresenta no sermão profético que nós encontramos registrado em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13. E ali o Senhor Jesus ele faz uma lista de coisas que ele diz que são o princípio das dores. Eu recomendo que você leia os capítulos, porque eu vou comparar estes itens que aparecem dados por Jesus como o princípio das dores com aquilo que o Senhor Jesus mandou que fosse revelado a João, como nós já vimos, né? Apocalipse capítulo 1:1 é a revelação de Jesus dada a João do que ele recebeu do próprio Senhor Deus para nós, os seus servos. Então, Apocalipse toda é uma revelação dada por Jesus a João através do anjo. E então João, ele vai nos revelar as palavras de Jesus acerca do juízo. E aí nós temos então os selos do Apocalipse revelados em Apocalipse capítulo 6, são a revelação de Jesus. Então Jesus pregou o sermão profético, Jesus apresenta os selos. Jesus sabe o que está acontecendo e ele diferencia uma parte da outra parte. Então nós encontramos que no princípio das dores, o Senhor Jesus ele diz o quê? Que nos últimos dias virão falsos cristos. E aqui ele apresenta algo no plural, ele apresenta falsos cristos. Quando chegamos no capítulo 6 de Apocalipse, o primeiro selo é aberto, o Senhor Jesus no capítulo 5 ele tomou o livro do juízo, ele agora libera o cenário profético, Satanás não pode fazer nada na tribulação que não seja autorizado pelo Senhor, o anticristo só pode se manifestar autorizado pelo Senhor, o Senhor reina, mas porque agora é tempo do juízo, o Senhor vai liberar o juízo. Então quando o Senhor tira o primeiro selo, aparece em cena o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, e este cavalo então quando ele sai vencendo para vencer, e a palavra de Deus nos diz que nos dias terríveis que haverá adiante de nós, o anticristo terá inclusive autoridade sobre os santos, ele vai poder prender os santos, vai poder mandar matar os santos, então ele terá uma autoridade ampla, não plena, mas ampla, durante um período de tempo sobre a humanidade. E aí então é aqui o início do seu reino. E é interessante porque a palavra de Deus nos revela que quando ele sai, é revelado que ele sai então com um arco, e quando você pensa que ele vai ter flechas, ele não tem flechas, ele tem uma coroa, arco e uma coroa. E a palavra coroa grega que aparece ali, se você conhece a ferramenta Strong, eu reconheço que você procure, porque a palavra que foi traduzida por coroa, a palavra grega traduzida para coroa, ela originalmente é a palavra corona. E ela, a palavra corona, porque vem do latim, era uma época de domínio do Império Romano, e a coroa da vitória era uma corona no latim. Se você tiver interesse, eu deixo aqui nas observações, as informações do vídeo, eu vou deixar o link para que você veja um texto que eu escrevi sobre isso. Então, o anticristo ele saiu vencendo para vencer, ele estabelece então agora um governo sobre a humanidade. Esse é o princípio do seu governo, ainda não em plena autoridade, mas ele vai desenvolvendo a sua autoridade ao longo do tempo da grande tribulação. E eu digo isso porque eu creio que esses primeiros 5 selos, eles não são selos que o Senhor estabelece um juízo diretamente sobre a humanidade, mas o Senhor libera a autoridade do anticristo e aqueles que fazem parte do seu sistema, os governantes que estarão junto com ele, e eles mesmos vão gerar a evolução deste juízo, eles mesmos são responsáveis por fazer este juízo acontecer, e eu vou explicar para você na sequência. Então, o Senhor falando sobre falsos cristos, nós encontramos o primeiro selo, o anticristo. Aí o Senhor Jesus ele fala sobre guerras e revoluções, guerras e rumores de guerras, e isso acontece em vários lugares nos nossos dias, claro que sim, e vem acontecendo já há anos o princípio das dores, tanto quanto falsos cristos, o princípio das dores, não apenas alguém que diz que é contra Cristo, mas inclusive falsas unções. Cristo é Jesus, o Cristo é Jesus, o Salvador, Jesus, Yoshua, e sua unção, Cristo, o Messias, o ungido, e tem muitas pessoas que se apresentam como ungidos, mesmo dentro de circuitos supostamente evangélicos. Nós temos visto muita coisa falsa sendo apresentada que não é o anticristo.
guerras e revoluções que ainda não são aquela que vai acontecer, mas o segundo cavaleiro, de novo, é o momento em que acontece uma guerra, eu creio uma guerra mundial, a terceira guerra mundial, causada pelo sistema do anticristo para fortalecer as suas posições políticas. Dividir para dominar é sempre uma estratégia repetida e recorrente que nós encontramos, não é verdade? Então veja, a terceira guerra então é uma guerra, não são guerras, mas é a guerra que vai causar uma grande transformação, eu creio, nas nações do mundo. Eu sempre estou falando o que eu creio, compartilhando com vocês a minha maneira de compreender o cenário dos últimos dias. Então, depois disso, então você imagine um governo assumindo, uma guerra acontecendo, o que acontece numa sequência de guerra? Fomes. O Senhor Jesus fala que haverá fomes em vários lugares dentro do contexto de princípio das dores. Isso acontece já há muito tempo, isso vem crescendo cada vez mais. Ouvimos falar de lugares com mais dificuldade de alimentos e mesmo determinados alimentos começam a não ser mais tão facilmente encontrados em alguns países. Então nós temos fomes no princípio das dores, mas naquele momento haverá uma fome e uma inflação global. Não é apenas fome, mas é inflação. É o terceiro cavalo, o cavalo preto, o cavaleiro do cavalo preto saiu e agora nós temos então fome e inflação. Inflação a tal ponto que 3 medidas de trigo são o pagamento de 1 denário, 1 dia de trabalho. Com 1 dia de trabalho, o que se consegue comprar é 1 medida de trigo, ou 3 medidas de cevada. Então veja, o trabalho é exclusivamente para comprar pouco alimento, que dirá todas as outras despesas. Isso é uma inflação absurda, isso é um trabalho sendo explorado, isso é uma desestruturação econômica sem precedentes. Nós estamos aqui vivendo esses dias em que nós estamos esperando para entender o impacto econômico que esta quarentena causou na economia do planeta. Neste momento, o que acontece é algo sem precedentes, porque é sucedido por uma guerra. Então, uma guerra mundial gera uma fome mundial, gera uma inflação mundial causada por um sistema que está agindo por trás das cenas. Talvez o anticristo não vai ser conhecido como pessoa, mas o seu sistema já está sendo implantado, os efeitos do seu sistema, ele já saiu para exercer a sua autoridade, ele já está controlando o planeta, talvez não plenamente, mas com grande influência, através de governantes das nações, através de influenciadores do pensamento mundial, através de imprensa, através de especialistas, através de cientistas, através de médicos, através de líderes religiosos, todos eles convergindo para encaminhar a humanidade numa mesma direção. Então o sistema do anticristo já está estabelecido. Então nesse caso a guerra é causada, alguns dizem que a primeira guerra e a segunda guerra foram causadas, não foram guerras espontâneas. Eu sei que há controvérsia, mas eu acho que faz muito sentido, principalmente pensar então que a terceira guerra, da mesma maneira, será uma guerra provocada, manipulada, dirigida para enfraquecer lugares, para transformar lugares. Pense você, forme você a sua opinião. Mas então veja, o anticristo, a terceira guerra mundial e agora uma fome global. Onde isso desemboca agora? Desemboca no quarto selo. O quarto selo é uma contraparte daquilo que nós encontramos nas palavras de Jesus no sermão profético, falando de epidemias, falando de conflitos, de mortandade. E estas figuras são aquelas que nós encontramos agora no quarto selo. E o quarto selo, na verdade, tem uma atividade, inclusive, sai o cavaleiro amarelo, né? No meu tempo, depois cavalo baio, mas na verdade no grego essa palavra é chloros, vem quase que de clorofila, quase que seria um cavalo esverdeado, né? Um cavalo branco, um vermelho, um preto e um verde. Essas 4 cores, elas marcam esses cavalos que são, claro, um movimento espiritual das trevas, tendo como contraparte uma atividade de líderes humanos agindo no planeta com autoridade. Por que eu digo isso? Porque quando a Bíblia diz que no quarto selo a morte e o inferno vêm, veja, a morte é também uma entidade, né? Em alguns lugares que você pode consultar pelo Strong, a palavra morte é
Thanatos, que é justamente aquela entidade da morte que o diabo brinca e coloca aquele cara com aquela roupa preta, com a foice. A Bíblia fala que a morte corta o fio de prata, então não é só uma brincadeira. A morte é uma entidade que inclusive é literalmente lançada no lago de fogo e enxofre. Então a morte não é apenas uma fatalidade ou um acidente ou um resultado de alguma coisa que ceifa a vida da pessoa, mas a morte é uma entidade espiritual. Eu vou colocar o texto aqui embaixo depois para você acompanhar. E não apenas a morte, como a tradução do inferno é Hades. O Hades, o Sheol, o Hades, na verdade, o Hades é uma divindade, inclusive dentro da mitologia. Então, é como se fossem duas divindades, a morte e o inferno, enquanto seres espirituais que refletem também outras circunstâncias, estão seguindo. E aí nós vamos ver então que há uma espada que gera uma mortandade, há uma epidemia que gera uma mortandade, então há um conflito havendo entre as pessoas. A gente pode pensar, então, teve uma guerra, a fome está grave, as pessoas estão se matando para sobreviver, ainda por comida, ainda por sobrevivência, e aqui nós ficamos sabendo que ainda há esta epidemia. Pode ser uma epidemia, então, causada por alguém, porque é interessante que nós temos a epidemia, nós temos também, se você segue no texto do quarto selo, morte por animais da terra, as bestas do campo. Mas quando você vai ler, se você fizer essa pesquisa que eu faço, usando a ferramenta do Strong, você vai ver que ali está falando de animais, está falando como de uma sedução, está falando como de uma armadilha ou de uma cilada em que os animais geram morte nas pessoas. Em alguns lugares não tem epidemia, tem mortandade. Hoje que nós já entendemos por essas gripes que a gripe, o vírus da gripe sai de um animal e esse vírus então entra no corpo humano e gera uma grande mortandade, gera uma epidemia. É muito interessante estudar isso. Eu vou voltar nesse tema com um pouco mais de calma para trazer para você as palavras que eu encontrei no grego, para você entender que estas epidemias, elas falam de morte por animais do campo. Nós podemos pensar desse jeito que eu estou te falando, mas também podemos pensar de que se tiver uma epidemia muito mais mortal do que foi o coronavírus, uma epidemia que mate 20, 30, 40% dos infectados, as pessoas vão estar desesperadas, matando pessoas para não serem contaminadas, porque se hoje com uma mortandade relativamente baixa na proporção, com todo o respeito que esta epidemia trouxe, as pessoas já estão tensas umas com as outras, então imagina quando for uma mortandade realmente grave. Este quarto selo vai ceifar 25% da população mundial, se fosse hoje 2 bilhões de pessoas. Imagina o pânico que isso vai ser. Então é claro que isso não significa, ou não é o que Jesus estava falando como princípio das dores. Aqui é algo de muito maior gravidade, de muito maior intensidade, de uma consequência muito mais dramática. Eu vou parar aqui nesses primeiros 4 selos e vou gravar um outro vídeo agora falando do 5º e 6º selos de maneira um pouco mais destacada, para não ficar muito longo esse vídeo, para não estourar o limite que eu tenho aqui para esse tempo. Mas veja, os 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse, você percebe que há uma sequência de fatos que os próprios seres humanos que estão no governo do anticristo, associados aos demônios, ao mundo espiritual, vão causando este juízo na humanidade para estabelecerem o seu domínio, para estabelecerem o seu reino, para estabelecerem o seu sistema. São sistemas, são eventos distintos, princípio das dores e os 4 selos até aqui de Apocalipse 6, como eu comparei com você. Como eu sempre digo, esta é a maneira que eu creio, esta é a maneira que eu tenho entendido no meu estudo. Então nós não começamos a grande tribulação, estamos no princípio das dores, caminhando para o fim do princípio das dores. E a minha pergunta para você é: como você se posiciona diante de tudo isso? Como você acha que você pode se livrar de tudo isso? Segundo a Bíblia, a única porta de escape para esse tempo é através de Jesus Cristo. Ele é a porta. E Ele também é, então, a porta de escape. Que você encontre a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Se você já o conhece, é tempo de você se juntar a mim e a tantos outros e pregar, para que nós possamos avisar os nossos queridos e tirá-los desse tempo tão difícil que está logo aí adiante de nós. Que Deus te abençoe. Eu vou continuar já num outro vídeo sobre os demais selos e o fim do sermão profético do Senhor. Deus abençoe.